em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Verso de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, o contexto desse texto começa a partir de João, capítulo de número 9. João, capítulo número 9, narra a cura de Jesus sobre um cego de nascença, onde os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que tal mal acontecesse? Jesus disse que aquilo tinha acontecido simplesmente para que se manifestasse as obras de Deus. Então Jesus, ao curar esse cego, em João, capítulo de número 9, já havia um mandato dos fariseus e dos saduceus para que todos aqueles que confessassem o nome de Cristo e dissessem que ele era o Salvador, todas essas pessoas deveriam ser expulsas das sinagogas. Já havia um mandato expedido pela liderança religiosa. Isso está no verso 9, a partir do versículo de número 18. 9 a partir do 18. Vejam. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele. Ele tem idade para falar de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessar Jesus, o Cristo, fosse expulso das sinagogas. E a sinagoga, irmãos, ali, é interessante que a sinagoga ela não só servia como templo, como um lugar de adoração, como um lugar onde sentar e ouvir a lei. A sinagoga era um lugar extremamente importante porque lá também era julgado. Havia julgamentos dentro da sinagoga. As sinagogas estavam muito além simplesmente de um lugar de adoração. Era um lugar extremamente importante para os judeus. Então a família do cego ficou com medo de ser expulso da sinagoga e negaram a Jesus e jogaram a responsabilidade inteira para o seu filho. Diz: pergunte a ele, ele já sabe responder por si mesmo. Então, aquele homem que era cego, que recebeu um milagre, recebeu uma visita dos fariseus, e os fariseus perguntaram: quem foi que lhe curou? Ele disse: Jesus. E aí perguntaram: o que você diz a respeito dele? Ele disse que é um profeta. E no final das contas, eles terminam numa grande discussão,
ao ponto dos fariseus expulsarem aquela pessoa que era cego da presença dele e da sinagoga. E Jesus, em outra ocasião, se encontrou com esse homem que recebeu o milagre e se revelou para ele, disse que era o Cristo que haveria de vir, e aquele homem que era cego se prostrou diante de Jesus e o adorou. O cego adorou Jesus e a partir daquele momento começou a seguir ao Senhor, a Jesus Cristo. Então, é diante desse contexto que esse texto que nós lemos está inserido. Aqui os fariseus, eles são os ladrões e salteadores. O cego aqui que recebeu um milagre é a ovelha que ouviu a voz do seu pastor e o seguiu. E então é esse o ambiente do texto a qual nós lemos. Veja, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui do verso 1 ao verso 6 é que Jesus é o bom pastor. Precisamos compreender essa parábola ou essa metáfora dentro do ambiente a qual ela foi contada, que é do contexto do Oriente Médio do primeiro século. Então nós precisamos compreender a relação que o pastor tinha com suas ovelhas, que era uma relação de muita proximidade, uma relação realmente amorosa. Então, como é que o pastor fazia? O pastor levava as suas ovelhas para um aprisco. Aprisco era um lugar onde era rodeado de pedras. Os muros eram feitos de pedras grandes, fortes e pesadas, que faziam ali um cercado. A arquitetura era diferente da de hoje. E existia uma porta que era grande, forte, resistente e muito difícil de passar. O muro era construído com essas pedras para que os animais grandes e fortes, os predadores, não entrassem ali no aprisco para devorarem as suas ovelhas. A porta também era uma porta grande, forte e resistente, para que os ladrões não conseguissem penetrar nelas e roubassem ou assaltassem as ovelhas. Para que o ladrão e o salteador pudessem entrar naquele aprisco, ele tinha que escalar o muro para poder pular e pegar alguma ovelha ali. Ele precisava pular. É por isso que Jesus disse que o ladrão e o salteador, ele não entra pela porta. Ele quer entrar por outro lugar. Então é esse o contexto que Jesus está falando aqui do primeiro século. Nós aprendemos aqui no verso de número 3, que geralmente o pastor, no final da tarde, ele ia até o aprisco, ele abria a porta e ele colocava as suas ovelhas ali dentro do aprisco e passava a noite inteira vigiando aquelas ovelhas. Ao amanhecer do dia, o pastor abria a porta, saía de dentro do aprisco e começava a chamar as suas ovelhas pelo nome. Isso está no verso 4. Ele chamava cada ovelha pelo seu nome. Ele ficava do lado de fora do aprisco e começava a chamar as suas ovelhas. É tão interessante a relação entre pastor e ovelha aqui, que hoje em dia ainda em Israel, algumas pessoas vendam os olhos dos pastores e eles conseguem reconhecer as suas ovelhas pegando, tocando nelas e sentindo o seu cheiro. Tamanha a relação que o pastor tinha com as ovelhas. Ainda hoje em Israel acontece coisas assim. Segunda coisa, quando o pastor saía de dentro do aprisco e começava a chamar as suas ovelhas, é interessante que geralmente os apriscos não ficavam um único rebanho, ficava vários rebanhos. Era como se fosse um aprisco para aquela comunidade com vários pastores e vários rebanhos. Então, quando o pastor saía para fora, ele chamava as suas ovelhas e as suas ovelhas saíam para fora. E as que não eram suas, eram de outro rebanho, as que eram de outro rebanho não davam nem atenção a ele. Elas ficavam lá esperando o chamado do seu respectivo pastor. Era assim
que acontecia. E num sentido muito mais elevado e espiritual, Jesus ele está dizendo que suas ovelhas, os seus discípulos, os seus seguidores, os seus filhos, as suas ovelhas, ouvem a sua voz, entendem que é ele e seguem eles. Aqui nós podemos ver o reino de Deus se manifestando de forma extraordinária. Extraordinária. Então, meus irmãos, o fato é um só, é que o versículo de número 4 nos ensina de forma clara que as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz e seguem eles. Não importa a situação. As ovelhas de Jesus, elas não escutam ladrões, elas não escutam salteadores, elas não escutam pessoas estranhas. As ovelhas de Jesus, elas escutam única e exclusivamente a voz do seu pastor. Terceiro, ainda que dentro desse contexto, Jesus ele estava falando em Israel para Israel. Aqui Israel era o grande aprisco de Deus. Jesus aqui é o bom pastor. As pessoas que estão seguindo ele, de verdade, de coração, porque creram e se arrependeram, como esse cego, são tratadas por Jesus aqui como ovelhas, que está ouvindo ele e seguindo eles. E a liderança religiosa de Israel é tratada aqui por Jesus como ladrões e salteadores, pessoas estranhas que querem dizimar o rebanho de Deus. É isso o que Jesus está dizendo para a liderança religiosa, os fariseus, os escribas, os saduceus, os mestres da lei, que eles eram ladrões e salteadores, que só se importavam com as gorduras de suas ovelhas e com a lã das ovelhas, e não se importavam verdadeiramente com elas. O interesse deles era apenas a lã e a gordura. Há uma história bem interessante no Novo Testamento, é que alguns historiadores dizem que os fariseus e os líderes religiosos, quando iam orarem na casa das viúvas, eles cobravam pelo tempo que eles estavam orando. É por isso que eles faziam largas orações. Eles colocavam como que uma ampulheta, onde ficava contando o tempo da oração deles, para que no final eles pudessem cobrar. Veja que essas práticas, elas não são novas, elas são antigas. E Jesus está denunciando, porque veja bem, meus irmãos, o que é que acontece? Ao invés dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos ficarem alegres, porque uma pessoa foi curada da sua cegueira, foi restaurada a sua visão, e agora ele poderia mudar a sua vida através disso. Ao contrário disso, eles expulsam aquele cego que recebeu o milagre das sinagogas. Para você ver como é o sistema religioso que imperava na época de Jesus. Eles eram ladrões e salteadores. É isso o que Jesus deixa claro, do verso 1 ao verso 6. O que isso tem a ver, meus irmãos, conosco? Eu quero aqui aplicar o verso 4 e o verso 5 na nossa vida, porque Jesus foi quem falou que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. A aplicação é simples e é objetiva. Quem não escuta, quem não entende e quem não segue Jesus Cristo de Nazaré, não é ovelha do seu rebanho, não é sua ovelha, porque é simplesmente impossível Jesus mentir ou Jesus errar. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem eles. Não há outra interpretação, não há outro entendimento. A passagem é clara, é limpa e é muito fácil de se entender. Então, todos aqueles que dizem que o seguem, mas na verdade quebram todos os seus mandamentos, fazem tudo o contrário da forma que ele revelou, não pode ser ovelha dele. Porque Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Se alguém diz que é ovelha de Jesus,
mas não anda da forma como ele revelou, é mentira. Porque as ovelhas de Jesus seguem ele. Segunda coisa que nós aprendemos e nós podemos tirar para a nossa vida diária e prática. Isso é a base e o fundamento para que nós possamos evangelizar com segurança, tranquilidade e com paz. Nós não precisamos fazer apelos emocionais. Nós não precisamos de entretenimento para que as pessoas se convertam ao Senhor. Pelo contrário, essas coisas, no fim das contas, afastam as pessoas, porque quando uma pessoa vem para a igreja e está simplesmente por causa de uma emoção e de um entretenimento, quando essas coisas passam, essa pessoa vai se afastar. Então, nós, no evangelismo, devemos ecoar a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. E como é que nós podemos ecoar a voz de Jesus? Simplesmente de uma forma, lendo as Escrituras, interpretando e explicando elas de forma fiel. Assim, as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dele e vão seguir, acima de tudo, o bom pastor. Simplesmente pela leitura, interpretação e pregação fiel das Escrituras. As ovelhas de Jesus vão ouvir a sua voz por meio da pregação fiel das Escrituras e eles vão seguir Jesus. Veja bem, meus irmãos, a Bíblia fala de uma parábola chamada a parábola do semeador. E Jesus, ele mostra de forma clara que o semeador saiu semeando. Então, ele não fez nenhum trabalho além de semear. Simplesmente ele semeou. Aquela que caiu no bom solo, cresceu, germinou, deu frutos. Veja que o semeador não fez nada além de semear. Esse é o nosso único e exclusivo trabalho. Semear a palavra de Deus com toda a fidelidade. Em terceiro lugar, ainda que dentro, tirando mais uma lição para nossas vidas, eu já vi igrejas e mais igrejas fazerem eventos e gastarem 100, 200, 300 mil reais, trazerem bandas no mundo gospel, criar um ambiente emocional para que várias pessoas se emocionem e no fim das contas elas sejam manipuladas e levantem a sua mão, chorem e vá à frente em shows e mais shows. Eu já vi também com esses olhos eventos assim, 100 pessoas irem à frente, 200, 300 pessoas irem à frente. Mas no outro dia, eu já ouvi de pastores que não aparecia mais ninguém lá na igreja. Por quê? Porque foi um apelo emocional, foi um entretenimento, foi uma manipulação de sentimentos que houve ali naquele momento. Não foi a voz de Jesus chamando as suas ovelhas. Foi simplesmente um ambiente emocional que foi criado para manipular os sentimentos e as emoções das pessoas. E o que é que acontece? Às vezes aparece uma pessoa de 100, de 200, 300 que veio, 2, 3, às vezes não aparece ninguém. Porque não foi assim que Jesus revelou na palavra. Não foi essa a forma que Jesus revelou na palavra. Nós vivemos numa época a qual as denominações religiosas pressionam os seus obreiros para que eles dêem resultado. Tem igrejas que têm denominações que têm meta de batismos, meta de conversões, e ninguém pode estipular essas coisas. Isso tudo é inútil, isso tudo é blasfêmia, isso tudo é querer gerar uma coisa a qual Deus nunca planejou. Nós não devemos aceder pressão nenhuma, irmãos, nenhuma. Simplesmente o nosso trabalho é pregar com fidelidade Jesus Cristo. Essa é a única maneira eficaz das pessoas ouvirem a voz do bom pastor e seguir ele. Essa é a única maneira. Qualquer outra maneira tentada está fadada ao fracasso. Segundo, Jesus é a porta que dá acesso à salvação.
Isso está do verso 7 ao verso de número 10, onde Jesus diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqui, por causa que no verso 6 as pessoas não entenderam a parábola de Jesus, ele muda a forma de falar com as pessoas, ele muda a metáfora, ele amplia e ele interpreta algumas coisas que ele falou. Ele muda de pastor para porta e explica algumas coisas, mas o princípio continua o mesmo, a verdade continua sendo a mesma, a interpretação continua sendo a mesma. Quando Jesus diz eu sou, é um eu enfático, isto é, somente por meio de mim as pessoas podem entrar e ter acesso ao rebanho de Deus, e ter acesso a Deus, e ter acesso ao pasto de Deus. Simplesmente não há outra entrada. Eu sou a porta de entrada, disse Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, não há nada além de Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, que nesse evangelho, Jesus ele é claro e enfático em dizer 7 vezes o eu sou. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há nada além de Jesus. Jesus é tudo, Jesus é suficiente, Jesus é aquele que satisfaz o seu rebanho. Simplesmente Ele é quem pode fazer essas coisas. Se Jesus não satisfaz uma pessoa, nada mais nessa existência, nessa terra, nessa vida pode satisfazer Ele. Nada mais. Simplesmente Jesus é suficiente para nos satisfazer. E se Jesus não satisfazer, meu irmão, nada mais vai lhe satisfazer. Não é drogas, não é bebidas, não é mulheres, não é nada aqui nessa existência. Simplesmente nada. Fama, dinheiro, nada. Jesus é tudo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é tudo. E os bodes e os demais animais, meus irmãos, vão escutar muitas vozes e vão entrar por muitas portas, mas jamais escutarão e seguirão o bom pastor. Eles procuram coisas e mais coisas e nunca encontrarão e entrarão e seguirão Jesus Cristo de Nazaré. Somente Jesus. Somente Jesus. Aqui eu também quero dizer a vocês que o verso 8 e o verso 10 às vezes é muito mal interpretado. Vamos ler. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Primeiro, esses versos, irmãos, o verso 8, quando Jesus diz que aqueles que vieram antes dele, Jesus não está falando de Moisés, como alguns pensam, de Elias, de Eliseu, João Batista, Jeremias, Ezequiel, Daniel, até mesmo João Batista. Jesus não está falando que esses eram ladrões e salteadores. Pelo contrário, Jesus ratificou a mensagem deles. E diz Jesus que eles foram usados por Deus e o que eles disseram apontavam para Jesus. Na verdade, Jesus está falando de 2 grupos aqui que vieram antes dele. Primeiro foi essa liderança religiosa. Escribas, fariseus, saduceus, mestres da lei, que vieram antes dele para roubar e destruir o rebanho de Deus. Segundo, os que vieram antes de Jesus para fazer essas coisas foram todos aqueles que se levantaram se arrogando dizer que era o Messias e fizeram revoluções armadas em Israel, como aconteceu. E lá na frente, Gamaliel fala, quando o Sinédrio começa a perseguir a igreja.
Ele diz, olha, se esse é um movimento messiânico, deixa que vai prosperar. Se não for, não vai. Então, ao longo da história, aconteceu algumas revoluções armadas dentro de Israel. Algumas pessoas disseram que eram Messias e quiseram enfrentar o Império Romano por meio das armas. É desses que Jesus estava falando. Segundo, o verso 10 diz assim, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Algumas pessoas aqui, alguns intérpretes dizem que isso é Satanás. E de fato, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas esse texto, em todo o ambiente contextual, tanto o verso 9, como o verso 10, como o verso 11, Jesus ele não fala do diabo. Quem veio para matar, roubar e destruir, aqui nesse texto, era justamente a liderança religiosa que mataria os discípulos de Jesus posteriormente e mataria o próprio Jesus. São esses que foram enviados para matar, roubar e destruir. Era a liderança religiosa de Israel e não o diabo. Apesar do diabo também influenciar nessas coisas. Aqui, meus irmãos, nós tiramos mais um princípio, mais uma aplicação para as nossas vidas a partir do verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, por meio da fé, por meio do arrependimento, elas entrarão, sairão e encontrarão pastagem. Como eu disse aqui, a gente deve sempre lembrar do contexto do primeiro século, do pastor tomando de conta de suas ovelhas. Quando ele conduzia as suas ovelhas, ele levava as ovelhas dele ao pasto e as ovelhas comiam, as ovelhas ficavam saciadas, as ovelhas ficavam gordas e com a lã bonita. E o pastor olhava e mostrava como as suas ovelhas estavam encontrando pastagem e ficando bonitas. Assim mesmo, somos nós hoje, quando entramos pela porta de Jesus. Como temos Jesus como bom pastor, Ele nos alimenta, Ele nos dá vida, Ele nos conduz às pastagens espirituais, Ele nos dá conforto, consolo, porque Jesus cuida de nós em última instância. Jesus é quem cuida de todos nós. Veja que Jesus veio para morrer e ressuscitar em nosso lugar. E ainda hoje, Jesus intercede pelos seus, como diz o livro de Hebreus. Como diz aqui em João capítulo 10, na oração sacerdotal, que Jesus ora pelos que ainda iriam crer por meio de sua palavra. Então Jesus orou e intercede ainda hoje no céu por todas as suas ovelhas. Quem entra, meus irmãos, por essa porta, por Jesus, é satisfeito e encontra pastagens das mais belas, que saciam a fome interior do homem. Jesus é a porta. E terceiro, verso 11 e verso 15, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu quero, irmãos, aqui entrar com vocês um pouco na doutrina da expiação. Inevitavelmente, a doutrina da expiação traz consigo outras palavras como substituição, redenção e propiciação. Tudo isso e muito mais Jesus fez por nós. A primeira coisa que eu quero dizer aqui a todos nós é que o sacrifício de Jesus, ele é substitutivo, ou seja, ele toma o nosso lugar. Por quê? Porque era simplesmente impossível, irmãos, qualquer ser humano nascido de mulher em pecado, morto em seus delitos e pecados, oferecer um sacrifício que agradasse a um Deus soberano, santo, justo e reto. Deus exigia um pagamento
imaculado, e somente Cristo era capaz de preencher todos os requisitos que Deus pediu. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vã maneira de viver. Por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, vocês foram comprados. Cristo sofreu, meus irmãos, em nosso lugar. Todas as nossas obras, todos os nossos maiores esforços diante de Deus, para fazermos um sacrifício para agradarmos a Deus, é simplesmente inútil. Somente Jesus Cristo foi capaz de nos substituir, de substituir as suas ovelhas diante de Deus. Jesus. Vamos ler Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, versos de número 4, 5 e 6 e 7. Diz assim, Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas olha o que Deus fez, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Somente porque Deus colocou os nossos pecados, os pecados da igreja, os pecados das suas ovelhas, em Jesus Cristo, é que nós podemos ter salvação. E isso significa substituição. Sai você e entra Jesus em nosso lugar. Segundo, redenção. Em Marcos capítulo de número 10, verso 45, diz o seguinte: Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Meus irmãos, a palavra aqui no grego é litron, que significa pagar um preço por resgate. Essa palavra, ela era muito usada nas ágoras, ou seja, nas praças ali de Israel, tomadas pelo Império Romano. E o que é que acontecia ali? As pessoas levavam seus escravos para as praças, para ali venderem os seus escravos. E quando alguém chegava para comprar um escravo, ele pagava o preço pelaquele escravo, para libertar aquele escravo. É justamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do pecado. E Jesus Cristo pagou o preço para que as suas ovelhas pudessem ser libertas, livres do pecado. É isso o que significa dizer redenção. É pagar o preço. Terceiro, propiciação. A palavra no grego é hilasmos. Significa dizer aplacar a ira de alguém que foi ofendido, ou apaziguar alguém que estava extremamente irritado. Na nossa relação com Deus, irmãos, nós ferimos a Deus com o nosso pecado. Nós ferimos a santidade de Deus com o nosso pecado. É por isso que era necessário alguém fazer um sacrifício para que pudesse apaziguar a ira de Deus. E todos os sacrifícios humanos
eram incapazes de apaziguar a ira de Deus. Somente Jesus Cristo fez propiciação para apaziguar a ira de Deus. Somente Jesus foi capaz de fazer uma propiciação para aplacar a ira de Deus. Então, meus irmãos, eu quero aqui trazer uma aplicação bem vívida para nós. Quando Deus olhava para nós, que estavam mortos nos nossos delitos e pecados, Deus cerrava os seus punhos. As veias de Deus começavam a engrossar e a aparentar nos braços, no pescoço, na testa. A pupila do olho de Deus começava a dilatar e ele começava a soltar fumaça pela boca e pelos narizes, de tão irado que ele estava conosco. Mas quando Jesus morre na cruz pelas suas ovelhas, a ira de Deus, ela é aplacada. Deus é acalmado e assim nós podemos reconciliar com Deus. Jesus Cristo fez isso por nós. Acalmou a Deus, apaziguou a Deus para reconciliarmos com Ele mesmo. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, disse o apóstolo Paulo. Mas aqueles que não creem, não se arrependem, não escutam a voz de Jesus, no dia do juízo final, terão que encarar um Deus completamente irado, santamente irado, e terão que aguentar eternamente a ira santa e justa de Deus por toda a eternidade. Ainda há tempo de escutar a voz de Jesus e seguir o bom pastor. Ainda há tempo de correr aos pés da cruz e ter os pecados substituídos, pagos, propiciados e uma redenção feita por meio de Jesus. Mas todos aqueles que morrerem em rebeldia contra Deus, contra a voz de Jesus e contra o que ele ensinou, terão que enfrentar um Deus irado por toda a eternidade.